E aí eu vivi no Acre, né, esses 15 anos, dos 5 a 15 para 20, né, porque com 15 anos eu vim para cá. Passei na peneira do Goiás, do Vila, e aí a gente foi pro Vila Nova. Você passou dos dois e escolheu o Porque Vila. meu avô, né, minha família inteira daqui, minha família da minha mãe, né, meu avô foi atleta profissional de futebol na época, foi chamado de Pelé Branco, era um cara chamado Arthur Fernandes, fazia gol pra cacete, uma coisa que eu não fiz. Você jogava de quê? Eu jogava de meia. Eu acho que eu escolhi errado, vou falar a verdade. Acho que eu devia ter sido um zagueiro, volante, alguma coisa nesse sentido, mas jogava de meia. E meu avô foi centroavante do Vila Nova, fez história, reconhecido, né? E aí eu optei pelo Vila, a família inteira lá, o Goiás, aquela política que se tem no clube, de quem indica. Eu não senti um ambiente bacana. Entendi. Né? Você achou o Vila mais familiar, mais acolhedor? Achei o Vila um negócio, Vila Nova, né? Tipo assim, daquilo que eu fui criar, trabalho, você entendeu? Tá ali, agarrado. E optei. Com 1 ano e meio de Vila Nova, eu fui pro Goiás. Foi uma das piores decisões da minha vida de categoria de base. Contei uma mentira muito grande. Falei que eu ia parar, que eu ia voltar pro Acre. Isso eu já tinha... Você falou pro pessoal do Vila que ia parar. Pro Vila. Falei que ia parar, ia voltar pro Acre para trabalhar com meu pai, que não tava legal, tal. Mas, na verdade, eu já tava acordado com a categoria de base do Goiás para voltar. Cara, aquilo ali, beleza, foi bacana pro ego do momento do atleta, né? Todo mundo queria jogar no Goiás, maior, Paraíso, né? Verde, né? Que na época. Mas só que não fiz contrato, não fiz nada, eu contei foi uma mentira. E aquilo ali não tinha jeito, fruto de uma mentira, não tinha jeito de dar certo. Né? Foi uma das piores fases da minha vida como atleta, né? Porque eu me vi impossibilitado, não dependia do meu rendimento, dependia do treinador, que eu teria que fazer uma parceria com ele para ele ser meu empresário, para ele ganhar uma comissão se eu assinasse um contrato profissional. Isso, cara. E uma coisa que não vamos dar nome, né, para não ferir ninguém, porque está no mercado de trabalho aí até hoje, mas aconteceu isso. E aí eu, de camisa 10 do Goiás, saí do Vila Nova, tava bem, jogando no Vila, minha ascensão. Aí fui pro Goiás de camisa 10, capitão, eu tinha idade de juvenil, jogava no júnior. Aquele negócio, de categoria de base. Isso, aquele negócio, né? Aquela vaidade do atletinha, eu passei a ser um cara que não servia para nada dentro do Goiás. Mais um, aquele cara tava lá, não ia convocado, não ia nada, fiquei também 1 ano e meio dentro do Goiás. Mas isso você sabendo o porquê que não estava sendo convocado. Era bem claro. Era bem claro. Você não tá fazendo o que tem que fazer. Você fez o que eu te falei para fazer. Eu lembro direitinho, o técnico falou para minha mãe, eles trabalhavam, tinham um emprego em comum, o técnico falou para minha mãe assim, pede pro pai do Felipe, o padrasto, que no caso era o Olavinho, falou assim, para ele ter uma reunião comigo que... Aí a gente se aceita. Aí meu padrasto falou, não, muito novo, você entendeu? Não precisa nada disso. Tinha 16 para 17 anos. E aí meu padrasto trabalhando demais, muita coisa. E eu acho que ele também não estava errado, não. Ele, como pai, não estava errado naquela idade. Não tinha nada. Ele percebeu a falcatrua que seria e não quis se meter nisso. E ficou em paz. Aí, beleza. Aí eu cheguei um dia em casa e falei assim, não tô aguentando mais ir pro Goiás. O que eu preciso fazer? Me manda embora. O que a gente tem que fazer? Aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim, vai lá e fala pros caras, fala que você quer ir embora. Não tinha contrato? Não tinha contrato. Aí ninguém me mandava embora também. Aí foi uma fase ruim da minha vida. Que aí eu já tinha... né, esse 17,5. Que é a hora que o jogador já... Foi uma fase ruim da minha vida. Aí eu comecei, não bebia até então, era menino bom. Aí comecei, era menino bonzinho, só queria saber de bola, tal, tinha minha namoradinha, aí eu comecei a dar aquela desvirtuada. Sabe, assim, foi perdendo o chão, foi perdendo o propósito do futebol, o sonho. E, enfim, passei esses 3, 4 meses até me mandar embora. Fiz aquele tudo que jogador feio faz. Tira a camisa, joga pra fora, xinga o treinador, briga com parceiro. Com um parceiro. Eu lembro de uma cena, cara, horrível, que eu lembro dela até hoje. O Amaral, o zagueiro, jogou no Palmeiras, jogou no Goiás muito bem, jogou no Palmeiras, um volante, zagueiro.
Cara, o Amaral recém chegando no Goiás, né? Categoria de base, ele me marcando, ele sempre gostava de chegando duro. Uma vez ele me deu uma chegada no calcanhar e eu, pum, já virei pra trás pra brigar. E depois eu vi que eu tinha feito uma merda, desculpa, tal, não sei o que. Eu falei, cara, preciso sair daqui. E desse dia eu não apresentei mais no Goiás. E o Goiás passou uns 3 dias, me mandou embora. Aí o que eu faço, cara? Desisto, não vai, não sei o que. E aí, como eu nasci em Goiânia, tinha o Fon, né, meu pai, que todo mundo conhecia, de uma família tradicional de Goiânia. Eu já tinha, né, nesse período, meu padrasto, que já era de classe média, já tinha uma condição melhor, porque optou ir para o Acre, trabalhar muito duro, e assim, ficou 10 anos de norte, sozinho lá, sem família, sem ninguém, só nós lá, começou a melhorar a condição. E aí eu fiquei conhecido em Goiânia como um filhinho de papai. O cara que tem condições, tem tá condição, tá ali porque tem condição, e não porque eu era bom de bola. E modéstia à parte, né, eu sabia jogar, eu era bom, eu acho que dava pra estar no mercado. Eu passei por isso também. Filho do Paulo Vitor, tava soltando aí porque é filho do Paulo Vitor. Meu pai nunca nem soube onde jogava. Foda. E aí, cara, coincidiu de um amigo chamado Márcio Lemos, fez o pedido para eu voltar pro Vila Nova. Tinha isso aí. 15... Você já tinha decidido parar? Não parar de jogar futebol. Eu queria saber, eu não tinha o plano B parar de jogar futebol. Eu ia para onde que eu vou? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Aí eu fiquei no Vila Nova, categoria de base, de 15 para 16,5. 16,5 saí do Goiás, certo? Fui pro Goiás. Do 16,5 pro 17,5 aconteceu isso tudo. Com 17,5 eu volto pro Vila. Para quase 18 anos voltei pro Vila Nova. Que aí já tá quase no profissional. Quase no profissional. É o último ano. E aí você imagina a mentira que eu contei. Os meus amigos que a gente jogou contra, porque eu tava no Goiás, camisa 10, faixa, eu jogando contra o Vila o tempo inteiro. Volto camisa 10 do Goiás, que traiu a gente. O que aconteceu dentro do campo, na categoria de base? Pegava na bola, meu irmão. Tinha um volante que ele é amigo meu até hoje, o irmãozão, Alisson Guirra, virou profissional. Eu pegava na bola, o Alisson me dava uma pedrada. Sem dó. Aí passava pro outro lado, Leandrão, pau. Passava, irmão. E aí, assim, eu fui muito mais amigo dos 15 por 16,5 dentro do Vila Nova, amigo de verdade, mesmo os caras me batendo lá, do que 1 ano e meio que eu passei dentro do Goiás. Sendo respeitado pela 10 e a faixa. Você entendeu, não? Entendi. Então, hoje, o que eu fiz de amizade, de verdade, dentro do Goiás é o Badequinho, o Lucas Badeco, tá em Londres. Um abraço para ele. O Badeco do futebol, ele jogava futebol? Centroavante, atacante, muito bom de bola. Seríssimo. E foi o único amigo de verdade, assim, de compartilhar, de levar para dentro de casa, de conhecer minha história, de conhecer minha família, sabe, de saber. E eu também conheço a particularidade dele. Foi o único amigo que bateu o sangue. Sim. Né? Porque no Goiás existia ainda muito esse ambiente que não era legal. Já tinha esse lado profissional no Goiás, do qual eu não fui profissional. Fui extremamente amador e mentiroso. Certo. E aí voltei pro Vila, cara. E aí sofri todas as consequências. Até pegar o respeito de volta, Sofri todas as consequências. Passou esses 6, 7 meses aí, no final do ano, eu consegui profissionalizar no Vila. E aí foi embora. E eu fiz dos 18 e pouquinho de idade até 28 para 29 anos. Fui atleta profissional de futebol. Mas aí dentro do Vila, não? Dentro do Vila. Eu joguei. Você só jogou no Vila? Não, mas Vila Nova... Fiquei 4 anos, então aquela categoria de base, pouco é aproveitado. Fui emprestado por Trindade. Começa, nessa parte aqui é foda, cara. Eu joguei de 4 anos, eu tinha 5 anos de contrato com o Vila Nova. De 4 anos de contrato cumprido, eu joguei 4 jogos. Dos 4 jogos, eu saí 2 como titular. E era muito bom pro clube, né? Você paga R$ 1.500 para um jogador de qualidade, completa elenco, tá lá dentro, entendeu? Mas só que eu queria mais. Então eu cheguei com 4 anos e falei assim, e tinha qualidade. Treinadores passavam dentro do Vila Nova, acontecia essa mesma coisa, né? Tipo assim, vou te indicar num time lá, tal, vou te ajudar, beleza, mas na verdade... Assim, conheço essa fala. Na hora que eu saí, né, que eu consegui meu passe no Vila Nova, com muito custo, com
amigos que ajudam para pegar. Eu falei assim, eu não quero nada, rescinde meu contrato, eu não quero dinheiro nenhum do Vila Nova. Sou muito grato pelo que o Vila Nova fez por mim, né? Como pessoa. Me aceitou de volta. Aceitou. Não, e assim, os treinadores que tinham lá, cara, se eu esquecer o nome de alguém, assim, Hermógenes Neto, Roberto Oliveira, os treinadores profissionais do qual eu trabalhei, me forjou como atleta, sabe? Tanto é que eu joguei mais de 27 times, não passei vergonha em nenhum. 27 times? Você rodou pra cacete. Então, rodei pra caramba. Cara, eu era daquele jogador de interior que de 3 em 3 meses trocava de clube. Então, Trindade, aí ia para Rio Verde, de Rio Verde ia para Brasília, do Brasília ia para Sobradinho, jogava segunda divisão, Série D, Série C, e aí fui andando, cara. Joguei em Alagoas, voltei no Acre. No Acre, cara, tem uma história muito bacana. Conta. Irmão, essa história, todo mundo pede pra contar quando a gente tá na resenha, acaba o futebol e todo mundo. Lembra essa resenha do pênalti? Volto eu com 19 para 20 anos, contrato profissional no Vila Nova. O Vila Nova me emprestou pro Rio Branco do Acre. Chegou já com... Rio Branco do Acre, terra que eu saí de lá, eu jogava futsal, eu jogava com 15 anos, antes de vir pra cá, eu jogava com os adultos o futsal lá. Aí todo mundo falava, o Felipe voltou, a torcida, a galera do meu bairro ia pro Rio Branco pra me ver jogar. E eu cheguei numa quinta-feira e lá o campeonato é como o Campeonato Carioca. Tem Taça Guanabara, Taça Rio, campeão das duas é campeão. Se for campeão de uma e campeão de outra, tem a final. Aí eu cheguei numa quinta-feira e sábado, lá os jogos são sempre na terça e no sábado para não casar com os jogos que passam na televisão, porque lá tem muito torcedor de time grande. E aí eu cheguei numa quarta, quinta-feira e sábado era a final. Da Taça Rio, por exemplo. Da Taça Rio, da Taça Acre, não lembro o nome. E o Rio Branco era 6 vezes campeão consecutiva. E eu cheguei no 7º ano. Ou 7 vezes, eu cheguei no 8º, um rolê assim. E cheguei, no que eu cheguei, o cara falou, não, você é bom de bola, o treinador muito bom por sinal, ele falou assim, não, se você é bom, você treinou, você vai jogar, tá aqui camisa 10 e vai jogar, vai pra final. Me deu a 10, tinha um artilheiro do time, que era artilheiro da competição 6 anos consecutivos. Você não se meteu na frente do cara? Cara, não, vai vendo a história, E grandão, que as menininhas aqui de 15, 16 anos, tudo me vendo jogar agora com 20, atleta profissional, tinha um carro, morava na empresa do meu padrasto, entendeu? Morava dentro da casa, enfim. Do cara que saiu de lá, do bairro, que jogava peladeiro, virei astro de futebol, bem sucedido, que a empresa do meu padrasto estava bombando. E, cara, foi pros pênaltis esse jogo. Aí o treinador, quem bate o primeiro? O 10. Aí ninguém falando nada, cara, e eu senti aquela potência, molecada todo me vendo. Eu falei assim, pode deixar que eu bato primeiro. Dá aqui pro pai que eu... Eu já tô vendo a cena. Cara, aí botei a bola lá, contei meus 9 passinhos pra trás. Tem a quantidade de passos. Tem a quantidade de passinhos pra trás. Bate, tinha meu ritual. Bati o pênalti e fiz. Cara, rodou todo mundo. Aí eu lembro direitinho, camisa 10 do time a Desg era Mariozan, que eu conheci ele aqui, um camisa 10 sensacional, jogava muito, conheci ele aqui no interior de Brasília, e o cara bateu lá no trinco. Mariozan foi lá e pum, fez 1-0. Quem batesse, né, quando dá e volta, bater, fez. Se eu errasse, estava fora. Não satisfeito, o cara bateu lá no trinco, eu falei assim, não, tem que fazer pra dar sequência. Eu falei, cara, esse camisa 10 bateu no trinco, eu tenho que bater também. Você mirou o trinco por causa dele? Eu pensei no trinco, né? Botei a bolinha lá de novo, andando, aquela passada 9 passos. 9 passos, tal. Eu lembro direitinho que era uma avenida, cara. Daquela hora ali que você tá ajoelhado pra bola que você vai colocar no pênalti, botei a bola no pênalti lá, contei meus 9 passos pra trás. Irmão, escureceu tudo. Nervoso? Eu só beiço branco total. Eu só lembro do goleiro encaixando a bola no meio aqui
e dando um balão pra cima, e eu não lembro mais que eu corria onde eu batia a bola. Seu nervosismo, falta de controle emocional, de tudo, deu aquela beiçada, deu aquela tremida que você não acredita. Perna pesou. Não, nem trinco não foi, eu bati aqui no meio do gol. O goleiro, acho que se ele pegou a bola, eu vi no outro, não, ele pegou a bola aqui, ó. Cara, e isso, Rodrigo, eu assim, categoria de base, sempre fui um jogador muito técnico. Não errava pênalti. Tanto que nessa época que a gente tava contando do Goiás, que eu não era aproveitado pra nada, teve 2 finais contra o Vila Nova que eu entrei só pra bater pênalti. Não, você vai entrar. E eu não errava. Eu ia andando pra bola, dava aquela corridinha, o goleiro mexia, eu batia. Eu sempre trabalhando na visão periférica, eu não olhava pra bola. Uhum. E não tinha errado pênalti até então. Cara, fiquei 2 anos depois, fui andando para bater um pênalti novo e controlar meu nervosismo que tinha. Toda vez que ia ter pênalti, meu coração disparava. Mas eu queria sentir essa emoção de novo, então, do pênalti. E aí passou, mas essa história de Rio Branco ficou assim, marcada. Eu fiquei 2 dias sem dormir, cara. Eu ligava pra minha namorada da época aqui, cara, falava assim, cara, não pode. Aí ela ficava comigo até madrugada conversando, aí ligava pra minha mãe. Eu fiquei 2 dias sem dormir. Cara, eu sempre fui batedor de pênalti também. Atacante tem que bater pênalti, não tem jeito. Tem que ser artilheiro, tem que fazer gol, porque o que difere no final é o pênalti, não tem jeito. Pênalti. Então eu sempre bati pênalti também, de vez em quando eu perdia um, tá, mas também ia bem. Tá, aí cara, daí passou. Aí 27 times, rodou, aí 29 anos. Cara, aí 29 anos, aquela máxima. Jogava num time, ia bem, não fechava um contrato legal. Você entendeu? Não tinha... Esse contrato de meia boca, né? Não tinha. Cara, o único contrato bom depois do Vila Nova, de tempo, que eu fechei depois do Vila Nova, foi Brasiliense, que eu fiz um contrato de 2 anos, mas só que estava insatisfeito com o clube, porque eu também não jogava. Tava lá na reserva, jogava de vez em quando, tal.